Olá a todos os professores, olá a todos os irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um subsídio de aula para a Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. E nós vamos iniciar, a partir deste domingo, o nosso último trimestre de 2022. Neste ano nós estudamos na sala de jovens, lá no primeiro trimestre nós estudamos as parábolas de Jesus. Depois nós estudamos o tema da idolatria. Passamos agora neste terceiro trimestre Eclesiastes e vamos fechar o ano estudando então o livro, a Epístola aos Gálatas. Nós vamos então fazer um comentário da Epístola aos Gálatas juntamente com os jovens. E a minha oração, o meu pedido é para que Deus nos abençoe e para que Deus nos use e te use, meu irmão, na sua sala de aula e que os jovens possam terminar este trimestre com um desejo de conhecer ainda mais a palavra de Deus. Neste domingo, então, nós vamos estar iniciando e nós temos o tema dessa lição é Carta da Liberdade, Gálatas, porque o tema principal do livro de Gálatas é o tema da liberdade, a liberdade que vem e que provém do Evangelho verdadeiro, do Evangelho do Reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o tema da nossa revista neste quarto trimestre é a Carta da Liberdade. Gálatas é a Carta da Liberdade. E nós, então, vamos para a nossa primeira aula, que tem como título Como Ler Gálatas. Primeiramente, meus irmãos, é importante nós sabermos que essas duas primeiras aulas, a lição de número 1 e a lição de número 2, são aulas introdutórias. Antes de nós adentrarmos propriamente no conteúdo da carta, de estudarmos o conteúdo da carta, o que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, nós temos que ter alguns conhecimentos prévios. E essas duas primeiras lições, elas são destinadas exatamente para isso. Para nós, juntamente com os jovens, refletirmos e apreendermos, compreendermos algumas informações necessárias. Informações essas que são imprescindíveis para nós compreendermos de fato o conteúdo bíblico. Então a lição de número 1 e a lição de número 2 são lições introdutórias. Porém, são lições base, são lições basilares e são lições importantíssimas. São a partir dessas duas primeiras lições, então, que nós vamos destrinchar o livro e a Epístola aos Gálatas. Então, essas duas lições são lições que têm muita importância, tá? Essa primeira lição é uma lição que nós vamos estudar e vamos dar aos jovens algumas diretrizes básicas para a leitura da Bíblia, para a leitura da Palavra de Deus. Porque quando nós vamos ler, ou quando a gente, na verdade, ouve muitos jovens dizendo que não gosta de ler a Bíblia, que sente dificuldade ao ler a Bíblia, que não entende a palavra de Deus, que não entende, que não sabe interpretar a Bíblia, que não sabe aplicar a Bíblia. Então, essas duas primeiras aulas, e principalmente essa primeira aula, tem como objetivo dar algumas diretrizes básicas para os jovens e para os nossos alunos, algumas diretrizes para que eles possam ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus e entender a Bíblia e sair dessas aulas com um caminho mais facilitado para a leitura bíblica. Nós vamos utilizar esse quarto trimestre e eu creio que um dos objetivos de nós sempre estarmos estudando um livro bíblico no último trimestre do ano é de gerar desejo nos jovens em ler a palavra de Deus. Né? Eles às vezes não leem a palavra de Deus, não têm o costume de ler a palavra de Deus. E o quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical também tem como objetivo exatamente isso, gerar nos jovens do nosso campo, do nosso ministério, o desejo por um conhecimento maior bíblico, por um aprofundamento maior na leitura da palavra de Deus. E essa lição de número 1, então, tem como objetivo, então, dar essas diretrizes básicas para que eles possam ler a Bíblia, não apenas ler, mas ler, entender, compreender e aplicar na sua própria vida. Nesta aula nós temos três objetivos
que, primeiro, entender que a Bíblia é um conjunto de diversos livros, os quais têm particularidades específicas, como, por exemplo, o seu gênero literário. Esse é o primeiro objetivo da aula. O segundo objetivo da aula é saber que as epístolas bíblicas têm uma natureza ocasional. E, por fim, aprender como deve-se ler uma epístola bíblica. Então, esses são os 3 objetivos da aula que os jovens eles precisam sair da nossa aula sabendo. Eles precisam entender que a Bíblia é um conjunto de diversos livros e que tem o seu gênero literário, cada livro da Bíblia tem o seu gênero literário. Eles precisam saber que as epístolas têm uma natureza ocasional e eles precisam aprender, na verdade, como deve-se ler uma epístola bíblica. A nossa leitura bíblica desta primeira aula está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o verso de número 14 e verso de número 17. Os irmãos podem estar lendo, porque é uma palavra muito linda do apóstolo Paulo falando sobre a palavra de Deus para Timóteo. O apóstolo Paulo aqui está motivando o Timóteo a conhecer ainda mais a palavra de Deus. E como nós falamos nesses objetivos, primeiramente então nós temos que, juntamente com os nossos jovens, entender o que significa a Bíblia, entender o que é a Bíblia, o que é este livro a qual nós temos como palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e que os nossos jovens precisam entender é que a Bíblia, ela na verdade não é um livro qualquer, não é um livro já pronto, já escrito que você pega e lê de ponta a ponta. Por quê? Porque a Bíblia, na verdade, ela é uma reunião de diversos livros. É um conjunto de diversos livros, né? A Bíblia não foi escrita por um único autor que sentou na sua escrivania, que sentou na sua mesa e escreveu e pronto, o livro está pronto. Não. Na verdade, ela é uma reunião de diversos livros escritos por diversos autores. Isso é importantíssimo, nós sabemos. Por quê? Porque nós sabemos que os livros, eles são divididos em gêneros literários. Isto é, nós temos um livro, por exemplo, de poesia. Nós temos um livro de poesia. Você pega lá um livro de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Agora, nós também temos livros que são livros de romance. Por exemplo, você pode pegar um livro de Machado de Assis. Agora, nós também temos os livros que são livros históricos. Ou seja, os livros são divididos em gêneros literários. Um livro de poesia é um livro de poesia. Um livro poético é um livro poético. Um livro histórico é um livro histórico. Um livro de romance é um livro de romance. E assim vai. E a Bíblia, como ela é uma reunião de diversos livros, há vários livros com seus gêneros literários. Então, por exemplo, na Bíblia nós temos livros que nós chamamos de livros poéticos. Os livros poéticos. Nós podemos dar um exemplo de livros poéticos, são os Salmos. Salmos são livros poéticos. Cantores escreviam as suas poesias e aí se origina então o livro de Salmos. Só que na Bíblia nós também temos as narrativas, os registros históricos, por assim dizer. Nós podemos então dizer aqui os livros históricos. De registros históricos. Um exemplo que nós podemos dar de um registro histórico, de um livro histórico, é Atos dos Apóstolos. Lucas, veja, não está escrevendo um livro poético. Atos não é um livro poético. Atos é um registro histórico. Lucas está registrando ali os acontecimentos da igreja primitiva. Então ele vai contar a história de Pedro, ele vai contar a história de como foi a conversão de Saulo, como foi a conversão de Paulo. Isso é um registro histórico. E também nós temos, na Bíblia, nós temos o que nós chamamos então das epístolas, que é o que nós vamos estudar neste quarto trimestre. Nós vamos estudar uma epístola
bíblica, tá? E o que é uma epístola bíblica? O que significa uma epístola? Que gênero literário é esse? É um poético, um livro poético? Não, não é um livro poético. É um livro que tem caráter histórico, quer registrar acontecimentos? Não, não é. Uma epístola, então, nada mais resumidamente, do que uma carta. Então, por isso que quando nós vamos ler uma epístola aos Gálatas, nós estamos lendo uma carta aos Gálatas. Quando nós estamos lendo uma epístola aos Filipenses, nós estamos então lendo uma carta à igreja de Filipe. As epístolas, então, as epístolas bíblicas, elas são uma carta. O gênero literário, então, é carta. Isso é importante por quê? Porque o que é uma carta? Uma carta, na verdade, então, tem duas características. Primeiro, que uma carta, ela é uma mensagem escrita. Mensagem escrita. A carta, ela é uma mensagem dada por alguém. E a outra característica de uma carta é que ela tem um autor e destinatários. E isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque um livro poético, como Salmos, não é um livro. Quando uma pessoa escreve uma poesia, um poema, ela não escreve pensando que ela vai entregar essa poesia para alguém. Ela até pode. Mas quando ela escreve um poema, ela não tem em mente uma pessoa em específico. Olha, eu estou escrevendo um poema aqui para que tal pessoa leia, para que tal... Não. Ela escreve porque simplesmente ela quer expressar aquilo que está dentro dela, ela quer expressar alguma convicção dela, e aí ela se utiliza de metáforas, ela se utiliza de figuras de linguagem. E nós vamos ver isso nos Salmos. Quando você lê os Salmos, você vê muitas figuras de linguagens, você vê muitas metáforas. Por quê? Porque é um livro poético. E um livro poético não tem em si destinatários, ou seja, uma pessoa não escreve um poema para alguém. Esse é o livro de Salmos. Agora, uma carta, não. Uma carta, ela tem uma mensagem escrita, uma mensagem bem definida, ela tem um autor bem definido e ela tem os seus destinatários certos. Quando você escreve uma carta, você escreve uma carta para alguém. Você sabe para quem você está escrevendo. Então, quando você escreve uma carta, seja para a sua esposa, por exemplo, vou escrever uma carta aqui para minha esposa, porque eu quero que ela saiba o quanto que eu a amo. Olha, quando você vai escrever a carta, você está pensando nela. Você está pensando como que ela vai ler, quais serão as reações dela. Por quê? Porque você tem um destinatário específico. Então, nós vamos estudar aqui, neste quarto trimestre, uma epístola bíblica. E, de início, os jovens precisam entender e saber que uma epístola bíblica nada mais é do que uma carta, que tem uma mensagem escrita de um autor para destinatários bem específicos. As epístolas bíblicas, meu irmão, como nós já vimos, é uma carta que tem uma mensagem escrita, um autor e os destinatários certos. E as epístolas bíblicas, elas seguem um modelo. Se nós lermos as epístolas bíblicas, a gente vai ver que elas seguem um padrãozinho. Se você lê Filipenses, se você lê Gálatas, se você lê Tessalonicenses, você vai ver que elas seguem um modelo. E que modelo é esse? Primeiro nós temos sempre o nome do escritor. Então Paulo, quando ele começa a escrever as cartas, ele começa dizendo, olha, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele sempre se identifica. As epístolas bíblicas, as cartas bíblicas, elas sempre têm, então, o nome do escritor, o nome do autor. Depois, ele vai se dirigir às pessoas a quem ele está escrevendo a carta. Então, ele fala, olha, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo aos irmãos que estão na igreja de Filipe, a carta aos Filipenses, aos irmãos de Colosso, na carta aos Colossenses, e aos irmãos da Galácia,
que é a carta aos Gálatas. Então, no começo da epístola, nós já temos então o nome do escritor, o nome do autor, quem que escreveu e para quem que ele está escrevendo. Depois, então, nós temos uma breve saudação. Ele sempre vai dizer, olha, a vocês, graças a Jesus Cristo. E sempre tem, então, uma saudação. Logo depois, uma breve oração, um desejo, uma ação de graça, para depois, então, ele começar o texto, o conteúdo realmente do que ele quer dizer. E aí, depois que ele termina o conteúdo da carta propriamente, ele faz então a sua saudação final e a sua despedida. Então, as epístolas bíblicas, elas seguem esse modelo. Nome do escritor, nome do destinatário, uma saudação, uma oração, o corpo do texto, o conteúdo mesmo da carta e depois uma saudação final e a sua despedida. As epístolas também, e aqui é o ponto crucial e o ponto mais importante desta aula. Porque isso aqui nós precisamos entender e os jovens precisam ter isso claro em sua mente. Por quê? Porque, como eu já disse no começo da introdução, a Bíblia é uma reunião, um conjunto de diversos livros, e que esses livros têm os seus gêneros literários. E cada gênero literário tem as suas particularidades. A epístola, a particularidade mais importante de uma epístola, de uma carta, é a sua natureza ocasional. O que isso significa? Ou seja, uma carta bíblica, ela é escrita por causa de um acontecimento, por causa de uma ocasião. Aconteceu alguma ocasião e aí, por causa dessa ocasião que a carta foi escrita. Então, por exemplo, quando nós vamos ler Gálatas, nós precisamos ter em mente que alguma ocasião lá na igreja da região da Galácia teve algum acontecimento. Aconteceu alguma coisa lá nessa igreja que fez com que Paulo parasse o seu ministério, parasse o seu tempo para escrever uma carta para a igreja da Galácia. Então as epístolas têm essa natureza ocasional. Elas foram escritas por causa de um acontecimento. E quando Paulo escreve uma carta, ou ele quer responder este acontecimento, ou ele quer solucionar o problema que aconteceu, ou ele quer responder questões que surgiram na igreja. E esse ponto aqui é importantíssimo, porque essa é uma particularidade da epístola. Em um livro poético como os Salmos, não tem natureza ocasional. A natureza ocasional só aparece nas cartas, só aparece então nas epístolas bíblicas. E isso é extremamente importante para nós. Quando nós vamos ler então as epístolas, nós temos que ter isto em mente, que uma epístola bíblica tem uma natureza ocasional. E isso aqui é importante, então, para nós partirmos para o nosso ponto 2 e partirmos para o nosso ponto 3. Porque o nosso ponto 2 são diretrizes básicas para ler uma epístola. É importante, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós temos temor com a palavra de Deus. Porque a gente não pode ler a Bíblia de qualquer forma. A gente não pode ler os textos bíblicos e sair interpretando ao nosso bel prazer. Não, eu acho que está dizendo isso aí. Não, não, não. Porque aí acontece o quê? As várias heresias. Cada igreja fala uma coisa. Por quê? Porque a pessoa, ela lê para ela. Ela acha que ela pode ler e sair interpretando do jeito que ela quiser. Mas não é bem assim. Nós temos então algumas diretrizes básicas para nós lermos uma epístola. E quais são essas diretrizes básicas? Aí eu dou aqui na revista algumas diretrizes que, primeiramente, quando nós vamos ler uma epístola, nós precisamos buscar o sentido original das Escrituras. Então, o que é ler uma epístola? É nós, primeiramente, buscarmos o sentido original. Nós precisamos saber o que aquele texto significou para os primeiros leitores. A carta, ela tem um autor bem definido
e ela tem os seus destinatários bem definidos. E nós precisamos entender, quando a gente vai ler uma carta bíblica, entender o sentido original. Nós precisamos perguntar assim, o que Paulo estava dizendo para os irmãos da Galácia naquele primeiro século? E nós precisamos entender o seguinte, perguntar o seguinte, o que os irmãos da Galácia estavam entendendo da mensagem do apóstolo Paulo? Isso é buscar o sentido original. Então, primeiramente, para nós entendermos a palavra de Deus, nós, antes de fazermos aplicações para a nossa vida, antes de nós fazermos interpretações para a nossa vida, nós precisamos, então, buscar o sentido original. O que a palavra de Deus significou para os seus primeiros leitores? O que a carta aos Gálatas não significou para nós? Primeiramente, não. Primeiramente, nós vamos ler Gálatas pensando o que essa carta significou e quis dizer para os primeiros leitores, para a igreja da Galácia, para os destinatários do apóstolo Paulo. É essa primeira pergunta que nós faremos ou fazemos ao texto. Nós precisamos, então, em primeiro lugar, buscar o sentido original. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com um contexto. Com um contexto histórico. E aí, eu deixei na lição algumas dicas para nós, então, buscarmos esse sentido original. Primeira coisa é ler a epístola inteira de uma vez. A carta, ela não foi escrita em partes. Paulo não pegou, escreveu o primeiro capítulo, parou, passou anos, vou escrever agora o segundo capítulo. Não. Quando Paulo escreveu uma carta, ele escreveu uma carta direto. E para nós entendermos o sentido original, nós precisamos também fazer a mesma coisa. Nós precisamos ler a carta inteira de uma vez. As divisões, as subdivisões das cartas foram feitas a posteriori. Não foi Paulo que fez as subdivisões, não foi Paulo que colocou os subtítulos. Isso são ações dos editores a posterior. Então, nós precisamos ler a carta de uma vez. A primeira coisa, então, a primeira diretriz básica para nós entendermos o sentido original da palavra de Deus é ler a epístola inteira de uma vez. E aqui eu quero te aconselhar a fazer isso com os seus jovens. Na sua aula, separa 10 a 15 minutos para você ler a epístola aos Gálatas, pelo menos uma vez com eles. São 6 capítulos, às vezes pode parecer um pouco cansativo, mas é importantíssimo eles entenderem isso. E quando eles forem ler uma epístola bíblica, eles têm que ler de ponta a ponta. Eles não podem ler um capítulo de Gálatas hoje, amanhã, depois de Filipenses, aí no outro dia ele volta para Gênesis. Por quê? Porque aí ele perde esse sentido original. Ele não entende de fato o que a carta está dizendo. Então a primeira diretriz é ler a epístola inteira de uma vez. A segunda diretriz básica para ler uma epístola é contextualizar a carta, preenchendo as principais informações. Quais são essas principais informações? Quem é o autor? Como que a gente descobre o autor? Lendo a carta. Quando o jovem vai ler a carta, ele vai ver que no primeiro versículo está lá, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Opa, nós sabemos quem é o autor, Paulo. Segunda informação, para quem que Paulo está escrevendo? Na continuidade do texto a gente vai ver. Nos versos seguintes, a gente vai ver Paulo falando, olha, estou escrevendo a carta aos irmãos da Galácia. Opa, é para uma igreja específica. Paulo não está escrevendo para o mundo inteiro. Paulo não está escrevendo para mim. Paulo não está escrevendo para a igreja de 2022. Não, do século 21. Não. Opa, Paulo está escrevendo para uma igreja específica. Para os irmãos da região da Galácia. Isso é importantíssimo. É uma informação. Que mais? Aí, quando a gente sabe que igreja é essa, nós precisamos entender em que cidade que essa comunidade estava localizada. Era uma cidade rica? Era uma cidade pobre? Era uma cidade mercantil, comercial? Essas informações são importantes para a gente entender o conteúdo da carta. Quarta coisa, por que ele escreveu a carta? É o que é a natureza ocasional. Toda carta tem uma natureza ocasional. Aconteceu alguma coisa para o Paulo escrever a carta. O que foi isso? Como que a gente descobre este porquê? Essa natureza ocasional. Lendo a carta, do primeiro versículo até o último versículo. Quando a gente lê isso, a gente entende. Paulo escreveu a carta aos Gálatas porque estava acontecendo isso, isso e isso. E, por última coisa, qual problema ou dificuldade estava acontecendo dentro da igreja?
a maioria das cartas que Paulo escreve é porque estavam acontecendo alguns problemas dentro da igreja. E aí Paulo escreve para solucionar esses problemas. E aí a gente então tem que identificar que problemas são esses. Então é lendo essa carta inteira que a gente vai aprender. Então, a primeira diretriz é ler a epístola de uma vez. A segunda é contextualizar a carta, respondendo e preenchendo essas informações. Quem é o autor, destinatário, como que era a cidade, qual o problema, por que Paulo escreveu a carta. Terceira coisa, então a partir daí nós vamos dividir a carta em partes. Aí sim a gente faz alguma divisão. Olha, no capítulo 1, Paulo está falando sobre isso. No capítulo 2, Paulo está falando sobre isso. Aí, então a gente divide a carta pelos temas que Paulo então escreve na carta. No quarto ponto, então, a quarta diretriz é identificar os principais argumentos do autor. Então a gente, quando lê, a gente identifica, opa, esse argumento aqui para Paulo é importantíssimo. Esse versículo aqui é um versículo chave, então a gente vai e separa, grifa esse versículo, porque é um versículo importante da carta. E na quinta, nós fazemos algumas perguntas ao texto. A gente pergunta então ao texto, faz algumas perguntas como, qual é o teor da carta? A carta ela tem um teor repreensivo? A carta tem um teor de consolo? Paulo está tentando consolar os irmãos? Paulo está repreendendo os irmãos? Qual é o teor dessa carta? São essas perguntas que nós fazemos. Então, seguindo estes 5 passos, nós conseguimos ter um panorama da epístola e aí a gente consegue então compreender o conteúdo da carta. Seguindo essas diretrizes básicas, nós então conseguimos chegar no sentido original, no conteúdo original, no porquê Paulo escreveu, o que Paulo escreveu e o que os primeiros leitores compreenderam da carta. A partir deste momento, quando a gente faz isso, então nós partimos para o nosso ponto 3, que aí nós vamos aplicar a mensagem para a nossa vida e para os nossos dias. Nós só fazemos as aplicações depois que nós entendemos o sentido original para os primeiros leitores. Quando nós entendemos de fato o que a Bíblia significou para os primeiros leitores, então a gente faz a pergunta, e o que ela significa para nós hoje? Aí sim. E aqui um ponto importante para nós entendermos e para nós não cometermos erros nessas aplicações, é primeiro saber que nas epístolas tem algumas mensagens que são culturais. Nós precisamos então identificar aquilo que é cultural e aquilo que é universal. Por exemplo, tem coisas que Paulo escreve para determinadas igrejas que Paulo não escreve para outras igrejas. Tem ordenanças que Paulo deixa para uma igreja que ele não deixa para as outras igrejas. Então, quando a gente percebe isso, a gente fala, opa, essa ordenança não é uma ordenança universal. Não é uma ordenança para todas as igrejas, mas é uma ordenança cultural. E por que essa ordenança cultural? Por causa de uma natureza ocasional. Então, por exemplo, quando Paulo fala para uma determinada igreja, olha, aqui nessa igreja as mulheres não podem falar, as mulheres têm que ficar em silêncio. Ele falou para uma determinada igreja, ele não falou isso para a igreja de Gálatas, por exemplo. Quando a gente vai ler Gálatas, você não vê Paulo citando nada de mulheres ficarem em silêncio. Quando você vai ler Filipenses, você também não vê Paulo falando isso. Quando você vai ler Colossenses, você também não vê Paulo falando isso. Você não vê nas cartas às igrejas Paulo falando que todas as mulheres tinham que ficar em silêncio. Ou seja, Paulo dá esta ordenança para uma igreja em específico. Por quê? Porque nesta igreja específica estava acontecendo um problema com as mulheres. Então era para essas mulheres específicas ficarem em silêncio. Paulo não estava ordenando que as mulheres ficassem em silêncio em todas as igrejas. Isso então é uma ordenança cultural para uma igreja, para uma cultura, para a cultura de uma igreja, de um povo, não para todas as igrejas. Então, quando nós vamos fazer as aplicações da mensagem de uma epístola, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos saber aquilo que é cultural e aquilo que é universal. Quando Paulo diz assim, olha, fuja da mentira. Nós sabemos que isso é universal, é para todos, porque é uma ordenança de Deus. Não é cultural, ele não está falando só apenas para uma igreja, ele está falando para todas as igrejas. Então, é uma ordenança e um conselho universal.
Então nós precisamos, quando nós vamos ler uma epístola bíblica, nós precisamos saber aquilo que é cultural e sabermos aquilo que é universal. A partir daí, então, nós fazemos as aplicações para a nossa vida. Porque senão, nós vamos então falar que as mulheres hoje não podem falar na igreja. A gente vai achar que é pecado, mulher pregar, mulher ministrar a palavra, ou fazer qualquer tipo de função na igreja. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dando um conselho para uma igreja por causa de um problema específico. E aí nós voltamos para a natureza ocasional. É por isso que nós entendemos que cada carta ela é escrita por causa de uma natureza ocasional, por causa de uma ocasião, por causa de um acontecimento. É importantíssimo para nós compreendermos o conteúdo e fazermos as aplicações corretas para a nossa vida. Bom, meus irmãos, esta então foi um resumo da nossa primeira aula. E aqui no quarto ponto da nossa lição, eu deixo aqui algumas ferramentas para estudo. Então, para aprofundamento dessa primeira aula, eu trouxe aqui até o livro que eu usei como base para esta aula, também para a aula de número 2, que é o Entendes o que Lês. Este livro aqui é um livro importantíssimo, um livro maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de você fazer este investimento, eu quero aqui te incentivar a você comprar este livro aqui. Este livro vai te enriquecer e vai te ajudar muito na sua leitura bíblica, na sua aplicação bíblica para a sua vida. Então, esse livro aqui é maravilhoso. Entendes o que Lês é o nome do livro. Então, se os irmãos puderem estar adquirindo este livro, eu tenho certeza que vai abençoar a vida dos irmãos. Eu deixei aqui também um outro livro, que é A Bíblia em Seu Contexto, do Craig Keener. Esse livro vocês encontram em PDF, só vocês jogarem no Google. Ele não é um livro físico, ele é um livro realmente para ser baixado mesmo em PDF. Então, joguem no Google lá, A Bíblia em Seu Contexto. E aí vocês vão poder baixar o livro do Craig Keener. Para auxílio na leitura bíblica do livro de Gálatas, eu utilizei 3 comentários bíblicos, aqui eu coloquei 2, que primeiro é o Gálatas para Você, do Timothy Keller, de um teólogo, e Gálatas para Todos, de um outro teólogo, um teólogo anglicano, que é o N.T. Wright. Para entender o contexto do livro, as informações como sobre a cidade, como que era a cidade da Galácia, como que era essa região e tudo mais, eu utilizei então o dicionário histórico e cultural também do Craig Keener. Os irmãos acho que também conseguem achar pela internet, tá bom? E aí, eu coloquei 2 ferramentas aqui para vocês, para os irmãos fazerem exegese, quer dizer, fazer a interpretação bíblica correta. São 2 ferramentas que nos ajudam muito, está na revista aqui, que é o site BibleArk e o aplicativo Logos. Essas ferramentas, livros, esses sites, esses dicionários, eles nos ajudam a gente entender ainda mais a palavra de Deus. E a gente precisa ter humildade para a gente saber que nós não sabemos tudo e que nós precisamos da ajuda de pessoas que estudaram, que se formaram, que pesquisam e que nos auxiliam e facilitam a nossa leitura bíblica. Então, eu quero aqui deixar então essas indicações para os irmãos. Eu tenho certeza que elas vão estarem ajudando os irmãos na preparação da aula de todos os irmãos. Eu espero que este subsídio tenha ajudado de alguma forma os irmãos, e eu oro para que Deus te abençoe e te use na aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.